Ok. Agora está gravando. Bom, pessoal, antes de iniciar a apresentação aqui que eu trouxe para a nossa aula, eu queria ouvir um pouquinho a voz de cada um que está na sala aqui, e saber se vocês estão conseguindo acessar normalmente a internet, se está tendo alguma dificuldade, se conseguiram acessar o Moodle. Vamos bater um papo rapidinho? Aí vocês, pode ser em ordem alfabética? Ó, estamos aqui na lista que está na sala. Temos a Ana Clara. Quer começar, Ana Clara, por gentileza? Oi, boa tarde. Oi, Ana Clara, se você puder repetir, por favor, o meu áudio estava fora aqui, agora eu acertei ele. Não sei se você falou alguma coisa. Oi, então, eu tô conseguindo acessar, assim, tudo certinho. Ah, então tá bom. Obrigado. Daniel Monteiro. Oi, tudo bem? Eu também estou conseguindo acessar tudo bonitinho. Ah, que bom. Obrigado. Daniler Henrique. Aqui, eu tô conseguindo acessar tudo certinho também. Ah, legal. Obrigado. Gabriel Klaas. Boa tarde, estou acessando tudo certo também. Boa tarde, legal, obrigado. Gabriel Leme. Oi, Gabriel. Gabriel Leme. Tá aí? Vamos pro próximo, depois a gente volta pro Gabriel, então. Giovana Rodrigues. Tudo certo, professor. Ah, legal, obrigado. Imagina. Giovana Oliveira. Tô conseguindo acessar tudo certinho também, professor. Ah, legal, obrigado. Isabela Ribeiro. Oi, eu tô conseguindo acessar normal também, tudo certo. Ah, legal, obrigado. Isabela Malvino. Oi, eu também tô conseguindo acessar tudo normal. Ah, legal, obrigado. Isabela Leme. Boa tarde, professor. Tô conseguindo acessar tudo certinho também. Ah, legal, obrigado. Júlia da Paz. Olá, professor. Tô conseguindo acessar tudo certinho também. Legal, obrigado. Paulo Silva. Boa tarde, professor. Tá tudo certo aqui. Boa tarde, obrigado. Vitória Caroline. Boa tarde, professor. Consigo acessar tudo normalmente. Ah, que legal. Obrigado. Vitória Matos. Boa tarde, professor. Tô conseguindo acessar tudo certinho. Ah, legal. Obrigado. Gabriel Leme, voltou?
Bom, tudo bem, depois a gente fala com o Gabriel, então. Bom, pessoal, se vocês souberem de alguém que está tendo dificuldade, se vocês notarem que algum colega nunca está entrando, tentem entrar em contato com o colega. Se vocês souberem de alguma dificuldade, passa para a gente, por favor, para a gente tentar entrar em contato com o aluno para ver quais são as dificuldades que ele está tendo e como que a gente pode ajudar, tá bom? Ok. Qualquer dificuldade, vocês me avisam também. Bom, então eu trouxe um material aqui para vocês hoje, para a gente lembrar alguns conceitos que vocês já devem ter visto aí, talvez mais que uma vez, mas como a gente ficou um longo período aí, sem ter, talvez, acesso a algumas coisas, ou vocês, imagino que vocês tenham estudado durante esse período que vocês estavam sem acesso, sem aulas remotas, né? Mas os professores foram passando algumas atividades para vocês. Mas eu trouxe um material aqui para a gente relembrar algumas coisas bem rapidamente, para a gente poder nivelar e deixar mais fresco algumas informações na nossa cabeça, para os próximos conteúdos que a gente for acessando, a gente não ter tanta dificuldade, tá bom? Então, eu vou compartilhar novamente minha tela com vocês aqui. Vamos lá, compartilhar a tela. Vocês enxergam a minha tela? Muito bem. Então, eu trouxe aqui para vocês um material de eletricidade básica, para a gente lembrar alguns conceitos, lembrar vocês já devem ter visto bastante eletricidade 1, eletricidade 2, e também em física um pouquinho desses conceitos, mas nunca é bom nunca é ruim a gente relembrar algumas coisas para poder deixar isso mais fresco na mente. Quando a gente fala de eletricidade, a gente lembra dos elétrons, dos átomos, os elétrons livres na última camada, as propriedades dos materiais que deixam aquele elétron mais solto, mas com menos força de atração com o núcleo, né? Então, a eletricidade, na verdade, o nome dado a uma série de fenômenos, né? Que acontece com o fluxo dessas cargas elétricas dentro de um elemento condutor. E o nome eletricidade vem de elétrons mesmo, né? E quando a gente fala de fluxo de elétrons dentro do condutor, a gente lembra que isso é propiciado por um desequilíbrio de energia entre um ponto e outro. Então, se a gente fosse fazer uma analogia com fluxo de água, por exemplo, a água ela vai correr de um ponto mais alto para um ponto mais baixo. A não ser que eu faça uma força contrária para essa água subir pelo cano, com algum tipo de bombeamento, uma força que exerça uma pressão para essa água subir. Então, quando a gente tem um desequilíbrio entre dois pontos, a gente tem esse fluxo de elétrons acontecendo. Então, eu trouxe a foto aqui dos átomos para a gente lembrar, né? Os elétrons girando em volta do núcleo e o núcleo formado por prótons e nêutrons. Então, esses elétrons que ficam na última camada do átomo, quando a gente tem algum tipo de energia sendo aplicada nesse átomo, a gente pode arrancar esses elétrons e deixar eles soltos pelo nosso material. Então, quando a gente arranca um elétron do átomo, ele fica em desequilíbrio de cargas elétricas e ele pode ficar carregado tanto positivamente, se ele tiver excesso de cargas positivas, como carregado negativamente, se ele tiver excesso de cargas negativas, que são os elétrons.
Aí tem aquela antiga maneira de a gente mostrar os princípios da eletricidade, que é a gente fazendo o atrito entre dois materiais, e com esse atrito a gente tem um desequilíbrio de elétrons entre eles, e a gente consegue atrair pequenos pedacinhos de papel ou pequenos elementos que sejam leves devido a essa interação e desequilíbrio de cargas elétricas. E quando a gente fala em cargas elétricas também, uma coisa que a gente pode lembrar muito fácil são os relâmpagos, né? Os relâmpagos, os raios, as descargas atmosféricas. Elas nada mais são do que um fluxo de elétrons que acontece em um material devido a uma diferença de potencial muito grande. Então, nós temos a nuvem com um certo potencial, a Terra com outro potencial, e quando essa diferença de potencial é muito grande, tão grande a ponto de romper a resistência do ar que fica entre a nuvem e o solo, e a gente tem uma corrente elétrica circulando, que é a descarga atmosférica. Bom, quando a gente fala em eletricidade nas nossas casas, muitos de vocês podem não ter tido contato com esse exemplo, que é muito usado, né, da lâmpada incandescente. E muita gente remete ao símbolo da lâmpada quando a gente tem uma ideia inovadora, ou alguém tem uma criatividade, pensa em alguma coisa, uma lâmpada acendendo, né? Hoje em dia, a maioria das lâmpadas que a gente encontra disponível no mercado são lâmpadas do tipo LED. Um pouco antes da lâmpada do tipo LED, era muito comum a gente encontrar as lâmpadas fluorescentes, também chamadas de lâmpadas econômicas. Mas qualquer que seja o tipo de tecnologia envolvida com as lâmpadas, a lâmpada nada mais é do que um elemento que transforma a energia elétrica em outra forma de energia, que é a energia luminosa. E a lâmpada a gente também chama de carga. E aqui o nome carga, ela é diferente da carga elétrica, que é o nome dado ao elétron. A nossa carga aqui é uma carga com o sentido de ser uma coisa que carrega o nosso sistema, ou seja, ele drena a energia e transforma essa energia em outra coisa. Então, quando a gente fala em cargas, dentro da nossa disciplina de proteção e comandos elétricos, nós vamos sempre pensar em uma coisa, algum elemento que transforma a energia elétrica em outra forma de energia. Por exemplo, uma lâmpada. Outro exemplo, um motor elétrico. Ele transforma a energia elétrica em energia mecânica. Então, ele usa a energia elétrica para fazer um movimento de rotação. Outra carga que a gente pode citar, resistência de chuveiro. É uma carga que usa eletricidade para gerar energia térmica. Então, quando a gente fala em carga, aqui na nossa disciplina, a gente está se referindo, na maioria das vezes, a esse tipo de elemento. O elemento que vai usar a eletricidade como uma atividade fim, transformando essa eletricidade em algum outro tipo de energia. Então, a carga elétrica, que a gente estava acostumado lá a falar, elétron, falta de elétrons, prótons, aqui a gente vai remeter mais a esse tipo de conceito, tá bom? Então, por exemplo, um chuveiro, como eu falei, ele é uma carga que transforma a eletricidade em energia de aquecimento, energia térmica. Aqui, um outro eletrodoméstico transforma a energia elétrica em energia mecânica. Então, dentro do liquidificador, a gente encontra um motor que gira para fazer o preparo dos alimentos.
Aqui nós temos uma carga que transforma a energia elétrica em energia luminosa também. Só que tem uma série de circuitos eletrônicos dentro dela que trazem uma série de funcionalidades. Então, ela tem não só a energia luminosa, mas também energia de aquecimento interno. Existe uma série de microcontroladores, microprocessadores usados e circuitos integrados usados dentro do equipamento. E a gente pode, durante toda a nossa história de vida da eletricidade, a eletricidade é usada para o nosso bem-estar, para o nosso conforto, para ajudar o ser humano na sobrevivência. Então, aqui nós temos um exemplo da eletricidade sendo usada para o bem, uma sala de cirurgia, com iluminação, com equipamentos, para manter a vida dos pacientes. A saúde humana depende, hoje em dia, da energia elétrica, né? Mas também, em alguns momentos da nossa história, a eletricidade foi usada para o mal também. Nós tivemos um período da nossa história onde as pessoas, em certos lugares do mundo, eram condenadas por seus crimes, elas eram condenadas à cadeira elétrica. Então, a energia elétrica era usada para acabar com a vida das pessoas condenadas. Então, o estudo dessa eletricidade, ela vem de longa data, através dos gregos, usando o atrito de substâncias, como, por exemplo, o âmbar. Aí, essa palavra elétron veio da história grega. E na Itália, que teve um grande desenvolvimento da área de energia elétrica, através lá do Alessandro Volta, que criou aquela pilha química. Por isso, hoje, a unidade de medida da tensão elétrica é o volt, em homenagem ao Alessandro Volta. Na França, também, foram os primeiros estudos de corrente elétrica, através do André-Marie Ampère. Por isso que a unidade de medida da corrente elétrica tem o nome em homenagem ao Ampère. E na Alemanha também, o George Ohm fazia estudos de relação entre as grandezas, tensão elétrica, corrente elétrica e a resistência. Por isso que a unidade de medida de resistência em homenagem a esse alemão. Então, Alessandro Volta, ele fez as suas experiências com a pilha lá no início dos anos 1800, usando pilhas químicas. Aproximadamente na mesma época, o Ampère, lá na França, fazendo as suas primeiras experiências com os efeitos eletromagnéticos da corrente. E o George Ohm também, contemporâneo deles, por volta dos anos 1800, fazendo suas experiências com condução elétrica em circuitos. E aqui aparece uma coisa interessante, que quando surgiu a eletricidade nas casas, a iluminação era feita através de velas e iluminação lá, fogo, né? Gás, óleo. Então, quando surgiram as primeiras iluminações a partir da eletricidade, as pessoas começaram a ficar com medo, achavam que a eletricidade era fatal, a pessoa só de chegar perto poderia sofrer danos à saúde, poderia morrer. Então, nos interruptores, para ligar as lâmpadas, acender as lâmpadas, existiam avisos mostrando que ali era seguro. Você poderia... que aquele interruptor era um botão para você ligar a lâmpada e não tinha nenhum risco à sua saúde, né? Então, aqui tem um exemplo de aviso daquela época, né? Que era assim, não tente acender a luz com um fósforo, simplesmente aperte o botão ao lado da porta. E embaixo, né? O uso de eletricidade para a iluminação de forma alguma é prejudicial à saúde, nem afeta a qualidade do sono. Então, demorou um pouquinho para as pessoas terem a segurança e
e perceberem que a eletricidade tinha chego para realmente melhorar a vida das pessoas. E em cima, né, este aposento está equipado com a luz elétrica da companhia Edison, né? Então o Thomas Edison tinha uma empresa e ele fabricava lâmpadas. Né? E dentro desse conceito de eletricidade, você já deve ter visto isso em vários assuntos, em física também, mas nós temos as propriedades de cada material. Nós temos os materiais condutores, que são os materiais que conduzem, os elétrons passam por dentro desse material. Os materiais condutores são os materiais metálicos, na grande maioria das aplicações, e mesmo entre os materiais metálicos existem diferentes propriedades de relação de resistividade daquele material, e alguns são melhores condutores que outros. E temos também os materiais isolantes, que eles têm uma resistência muito alta e impedem a passagem da corrente elétrica, mas até certo ponto. Porque se a diferença de potencial aplicada entre dois pontos desse material isolante for muito alta, existe o rompimento da propriedade desse material e ele acaba conduzindo a eletricidade, a corrente elétrica, devido a essa grande diferença de potencial. É o caso, por exemplo, da diferença de potencial entre uma nuvem e o solo da Terra. Quando a diferença de potencial atinge um nível muito alto, existe uma descarga atmosférica, que nada mais é do que a condução dos elétrons pelo meio atmosférico, pelo ar. Então, apesar do ar ser um isolante, um material isolante, a diferença de potencial entre esses dois pontos sendo muito grande, existe a passagem dessa corrente elétrica. Então, quando a gente mostra aqui no slide, que fala, os materiais isolantes oferecem grande dificuldade à passagem da corrente elétrica. Não permitem que seus elétrons se libertem facilmente dos seus átomos. Ou seja, eles podem ser libertados. Esses elétrons, mesmo apesar de serem próximos do núcleo do átomo e terem uma força de atração muito forte desse núcleo no elétron, se a gente aplicar uma força muito grande nesse átomo, a gente consegue arrancar esses elétrons dele. É mais difícil, porém não é impossível. Os materiais condutores são os materiais que oferecem pouca dificuldade à passagem da corrente elétrica. São usados para transportá-la de um lugar para o outro. Possuem grande quantidade de elétrons livres em suas órbitas, facilmente removíveis. Então, os materiais condutores têm essa propriedade dos elétrons serem facilmente removíveis, ou seja, tem uma necessidade de uma energia menor do que o material isolante para que esse elétron saia da última camada do átomo e circule pelo material. E aí eu trago aqui uma lembrança de vocês da aula de eletricidade, que tinha a segunda lei de Ohm, que trazia a informação resistência é igual a ρ vezes L sobre S. A resistência do material é igual à resistividade dele, ou seja, uma propriedade física do material, que é a quantidade de resistência que você tem em uma determinada área desse material. Então, a resistência desse condutor ela é proporcional à resistividade dele, proporcional à área que esse material então a resistência, quanto maior a resistência, quanto maior a distância desse material, o comprimento dele, maior é a resistência. Então, o valor da resistência é proporcional ao comprimento dele. Então, se eu tiver um condutor muito comprido, essa resistência dele é maior do que um condutor fininho. Então, se você vai fazer uma instalação numa casa ou numa indústria, e você tem uma distância muito grande do ponto que está chegando a energia elétrica
para sua carga, então aqui eu estou falando de carga, é o chuveiro, é a lâmpada, é o motor, é a geladeira. Então, se você tem uma distância muito grande para chegar na sua carga, você vai ter que usar um fio muito comprido, um cabo muito longo, e quanto mais longo esse cabo, maior é a resistência que ele vai ter. Então, como que você faz a compensação dessa resistência com essa distância? Tem que aumentar a área desse condutor. Você tem que pegar um fio mais grosso. Então, por isso que essa fórmula lá da lei de Ohm era R igual a ρ vezes L sobre S. O S embaixo é a área da seção transversal do condutor. Então, como se fosse aqui, no slide que vocês estão vendo, deixa eu ligar aqui o ponteirozinho aqui. Então, aqui, esse tarugo de cobre que está cortado, você faz um corte nele, a área da seção transversal é esse círculo aqui, ó. Se a gente pintar esse círculo aqui, essa é a área da seção transversal desse condutor, que é dado em milímetros quadrados ou metros quadrados. Mas quando você vai lá na loja e fala assim, eu quero comprar um fio de 4 milímetros, isso significa, é uma forma não tão certa de especificar um cabo. Porque você tem que chegar lá e falar assim, eu quero um cabo que tenha uma seção transversal de 4 milímetros quadrados. Então, quando a gente fala 4 milímetros, é essa seção transversal. É a área do círculo, se você fizer um corte nesse cabo, é a área do círculo dessa face do cabo cortado. Então, quando você fala assim, poxa, na minha casa, quando eu ligo o chuveiro no banheiro, a lâmpada da sala diminui um pouco o brilho. Por que acontece isso? Porque o chuveiro, ele é uma carga que consome uma grande quantidade de corrente. Dentro da nossa residência, o chuveiro elétrico é a carga que consome a maior quantidade de corrente. Muito próximo de um ferro elétrico e também muito próximo de uma secadora, na casa que tem secadora de roupa. Mas o chuveiro, geralmente, é o maior vilão. E, hoje em dia, os chuveiros, eles, cada vez mais, possuem uma potência maior do que chuveiros de anos atrás. Por exemplo, minha avó, na casa dela, eu lembro nitidamente que o chuveiro dela tinha 4.000 watts. E, hoje em dia, tem chuveiros que tem 7.000 watts. O chuveiro tem controle de temperatura, tem turbo, ou seja, ele tem uma turbina dentro dele que aumenta a pressão da água. Então, quando você liga o chuveiro e você diminui o brilho da lâmpada de algum cômodo, significa que aquela corrente passando no cabo que está alimentando o chuveiro, ela está tendo uma queda de tensão, ela está gerando uma queda de tensão nesse condutor, porque o condutor ele tem uma seção transversal que está menor do que deveria. Então, se você parar para fazer o cálculo, e a gente vai fazer isso dentro do nosso curso, calcular o cabo ideal de acordo com a distância da nossa carga, levando em consideração a potência que aquela carga tem. Se você, por exemplo, tiver um fio de 2,5 milímetros alimentando um chuveiro de 5 kW, com certeza, a hora que você ligar o chuveiro, vai ter uma queda de tensão na alimentação geral da casa, e por isso que a lâmpada diminui o brilho. Então, por exemplo, eu lembro nitidamente, vou dar um exemplo prático que aconteceu comigo. Eu morava numa casa que, quando a gente deixava o chuveiro ligado por muito tempo, vinha um cheiro de queimado, de plástico queimado. E nada mais era do que o fio que chegava no chuveiro, ele era mais fino do que deveria. Então, como a resistência dele era mais alta do que deveria,
Quando o chuveiro estava ligado, essa resistência causava um aquecimento no fio. Então, qual a solução para aquele caso? Era aumentar a área da seção transversal, ou aumentar o diâmetro do cabo, né? Então, por isso que é muito importante o dimensionamento de um condutor adequado para uma instalação elétrica. Porque um condutor mal dimensionado, você pode ter um gasto maior de energia elétrica, porque ele vai estar aquecendo, você tem uma influência nas outras cargas da sua residência ou da sua indústria, porque você tem uma queda de tensão causada pela resistência do fio, e existe a questão da segurança também. Você coloca em risco a segurança dos equipamentos, da instalação elétrica como um todo, porque um fio aquecendo, um fio com uma seção transversal menor do que ele deveria, ele vai causar um sobreaquecimento, ele pode derreter a isolação dele, e se ele for um fio que está próximo de outro fio, esse derretimento da isolação pode causar um curto-circuito, ou seja, um fio que tem um valor de tensão encostado com um fio que tem outro valor de tensão. Você tem um curto-circuito, você pode gerar uma faísca, e aquilo pode causar um incêndio, como a gente vê muito por aí, incêndios causados em edificações, e o laudo acusa que foi uma falha na parte elétrica, foi um curto-circuito. Por quê? Porque exatamente houve algum ponto de aquecimento no fio, que pode ser causado pelo mau dimensionamento do fio, ou o fio estava bem dimensionado, o cabo, né? O cabo estava bem dimensionado, o cabo elétrico. Só que, quando ele foi projetado, o engenheiro que fez o projeto daquele edifício, daquela edificação, da residência, do museu, da escola, quando o engenheiro fez o cálculo, ele fez o cálculo baseado naquela situação do que seria usado naquele momento. Então, se existe um aumento de carga, por exemplo, uma casa antiga, onde o chuveiro era de 4.000 watts, e foi colocado um chuveiro de 7.000, 8.000 watts. Então, não estava previsto. Houve um aumento de carga. Então, aquele fio não estava dimensionado para aquela nova carga. Então, se você tem uma instalação elétrica numa casa antiga e é acrescentado um chuveiro de maior potência, ar-condicionado em todos os cômodos, freezer, geladeira, se você aumenta muito o consumo de energia elétrica, você tem que dar uma verificada se aquele cabo ele ainda está adequado à nova situação. Então, como eu falei, os metais são os melhores condutores de eletricidade, né? O alumínio e o cobre são os mais usados. O cobre, ele tem uma boa resistência mecânica, é um ótimo condutor e tem uma facilidade de solda das emendas. Já o alumínio, ele tem um peso menor do que o material de cobre, porém ele requer uma solda especial. E ele é muito usado em linhas de alta tensão. Então, por ele ser leve, aquelas torres de alta tensão, se a gente fosse usar um material como o cobre, por exemplo, a gente teria que ter um reforço nas estruturas metálicas das torres de transmissão. Então, o alumínio traz essa vantagem por ele ser mais leve. Aqui, um exemplo de efeitos da eletricidade no nosso corpo. Então, quando a gente fala em proteção e comandos elétricos, a gente tem que pensar na parte de proteção dos equipamentos. Então, se a gente põe um disjuntor, por exemplo, a gente está pensando em proteger o cabo elétrico, a instalação elétrica e os equipamentos. Mas a gente tem que pensar também na proteção do indivíduo, na saúde do indivíduo e nos riscos que a eletricidade pode trazer para o ser humano. Então, aqui nós temos os efeitos que a corrente elétrica pode trazer no corpo, né? Tetanização,
parada respiratória, queimadura, fibrilação ventricular. Só que a gente tem que lembrar também que a gente tem uma resistência elétrica do nosso corpo e a passagem da corrente pelo nosso corpo ela vai depender da tensão elétrica aplicada. Então, por exemplo, se a gente pega uma bateria de um carro que tem 12 volts e a gente liga o fio positivo no negativo de 12 volts da bateria, vai sair faísca. Mas se a gente segurar nesses 12 volts com as duas mãos, né? Eu pegar o positivo e pegar o negativo, a gente não vai ter choque, não vai sofrer choque, porque o nosso corpo tem uma resistência e para a gente tomar um choque tem que ser um pouquinho mais que 12 volts. Aqui tem exemplo de efeitos da eletricidade no nosso corpo. Então, se tiver passando uma corrente elétrica na ordem de microamperes, a gente tem uma sensação quase imperceptível, né? Se a gente fala aí de 1 miliampere a 5 miliamperes, a gente já tem um formigamento. Ali, por volta de 10 miliamperes, a gente tem uma sensação desagradável. Agora, se a gente tem por volta de 20 miliamperes, só para você ter ideia de 20 miliamperes, o quanto que representa, um LED, essa luzinha, essa lâmpadazinha LED que tem na televisão, né, quando você acende a TV, ou o smartphone, quando você liga a lanterna dele, o LEDzinho que é da lanterna, para ele acender, no brilho nominal dele, ele usa em torno de 20 miliamperes. Agora, se a gente tiver 20 miliamperes passando pelo nosso corpo, a gente já tem uma sensação muito ruim. E chega a ficar na beira, no limiar do perigoso, né? Então, se a gente tiver ali, 30 miliamperes passando pelo nosso corpo, nossos músculos já se paralisam, eles ficam retidos. Por isso, por exemplo, antigamente era recomendado que se você fosse tentar sentir a temperatura de alguma coisa metálica, energizado, né? Que você não fizesse com a palma da mão. Hoje em dia você evita pôr a mão nas coisas, usa um termômetro, né? Uma pistola de termômetro à distância, você consegue medir a temperatura das coisas. Mas, por exemplo, na indústria, tinha gente que, vamos ver se o motor está aquecendo. Encostava no motor, assim, para sentir a temperatura, né? Já não é a coisa ideal para se fazer, mas era recomendado que encostasse com as costas da mão. Porque se você... se o motor, por exemplo, tiver com alguma falha e a carcaça dele tiver energizada com algum tipo de tensão, você colocando a mão, e você poderia tomar um choque, e a tendência dos músculos, quando você passa uma corrente elétrica pelo músculo, é ele contrair. Então, você encostando num objeto energizado, com uma tensão que pode causar algum tipo de choque, acima de 40 volts, por exemplo, a tendência é os músculos contraírem e você pode ficar grudado ali, porque o seu músculo contrai e você agarra, involuntariamente você fica agarrado naquele local. Então, antigamente, o pessoal sugeria que testasse a temperatura com as costas da mão, porque você, contraindo os músculos, você não ficaria grudado no dispositivo, no local que você está testando, né? Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui para ver se tem alguma dúvida por enquanto. Enquanto ninguém... Fique à vontade, tá, pessoal? Se vocês quiserem falar alguma coisa, me chama, me interrompe aí, pergunta, ou chama aqui no chat também. Então, ali, acima de 30 miliamperes é uma corrente que você já tem um problema de respiração, os seus pulmões podem parar de funcionar. Então, já começa a ficar perigoso você, acima de 30 a 50 miliamperes. Deixa eu ver se alguém estava escrevendo alguma coisa aqui.
ali por volta de 100 miliamperes, você já tem uma fibrilação ventricular. Então, o seu pulmão já está parando de funcionar. Um risco muito grande de você ter uma parada respiratória. Acima de 100 miliamperes pode causar a morte. E acima de 200 miliamperes, a gente corre o risco de ter severas queimaduras, né? Mas, assim, isso aqui não é para assustar vocês, é para deixar vocês atentos. Mas, quando você pega, por exemplo, o carregador de celular. Eu trouxe meu carregador aqui, deixa eu pegar na minha mochila aqui. O meu carregador de celular, ele tem os dados aqui da plaquinha dele. Vou ver se vocês conseguem ver aí. Acho que... Vamos ver o foco aqui. Que difícil focalizar, né? Está marcando aqui 1,5 amperes. 1,5 amperes. Está marcado aqui. Vamos ver se vocês conseguem ver. Também eu pus um fundo aqui, né? Deixa eu tirar esse fundo aqui. Acho que mesmo assim a resolução da câmera não dá para enxergar direito. Mas ele pode fornecer 1,5 ampere, ou seja, 1,5 ampere são 1.500 miliamperes, correto? Então quer dizer que se eu encostar a mão aqui na saída do meu carregador, eu vou sofrer uma corrente de 1.500 miliamperes, quer dizer, se 200 miliamperes mata, o meu carregador poderia me matar? Não. Por quê? Porque a corrente elétrica, passando por qualquer material, qualquer corpo, ela depende da resistência. Então, quanto maior a resistência, menor é a corrente. E o nosso corpo ele tem uma resistência alta. Então, para a corrente passar pelo nosso corpo ser alta, a tensão elétrica, a quantidade de volts tem que ser muito alta. Certo? Então, um carregador desse aqui, com 5 volts, nunca vai fazer um dano para a nossa saúde. Agora, se ele tivesse 200 volts, seria perigoso. Tá? 220 volts já é uma tensão perigosa. 500 volts, bem perigoso. 1.000 volts, muito perigoso. E quando a gente fala em 1.000 volts, a gente está falando numa tensão fácil de encontrar em um sistema fotovoltaico. A nossa usina fotovoltaica aqui na escola, ela tem uma tensão nas strings. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre fotovoltaica, para vocês conhecerem. A string é um arranjo com módulos, painéis fotovoltaicos. O nome correto do painel fotovoltaico é módulo fotovoltaico. Com módulos fotovoltaicos em série. E os módulos em série, nós temos a soma das tensões de cada módulo. Então, a gente atinge em torno de 1.000 volts facilmente com o sistema fotovoltaico, como o nosso aqui. Então, 1.000 volts, ainda mais em corrente contínua, mais para frente a gente vai, em outra aula, em outro dia, a gente vai falar um pouquinho da influência da corrente contínua, dos perigos da corrente contínua, comparado com o perigo de corrente alternada. A corrente contínua ela tem uma característica bem peculiar assim, com relação a proteções, né? Então, a tensão aqui envolvida no nosso carregador não traz perigo para a gente. Então, quando a gente fala em tensão ou diferença de potencial, a gente pode fazer uma analogia com água, por exemplo, né? Se a gente tem uma
uma caixa d'água que está cheia de água, a pressão exercida por aquela coluna d'água, né, aquela quantidade de água na caixa d'água, a gente pode fazer uma analogia como se fosse a tensão elétrica, ou a diferença de potencial. Então, para que a gente tenha corrente elétrica circulando dentro de um condutor, a gente precisa ter a tensão. Então, a tensão elétrica vai definir a força com que aquele elétron vai se deslocar, com aquela quantidade de elétrons vai se deslocar no condutor. Então, a tensão elétrica é como se fosse a nossa pressão, ou a força que faz a água correr dentro do cano. Então, a tensão seria a força com que os elétrons correm dentro do condutor. Então, é a força que cria essa corrente elétrica. E a corrente elétrica, se a gente fizer uma analogia com água, a gente pode dizer que é a quantidade de água que passa dentro do cano. Então, o cano seria o nosso condutor elétrico, e a quantidade de água que passa lá dentro seria a corrente elétrica. Seria a nossa quantidade de elétrons por segundo, o nosso fluxo de elétrons. E a nossa resistência elétrica seria a grossura do cano. Então, se a gente tem um cano de água que ele é bem grosso, a água passa mais fácil dentro daquele cano. Se a gente tem um cano de água que é muito fino, a água vai passar com mais dificuldade. Então, a analogia com a corrente elétrica é a mesma. Se a gente tiver um fio com um diâmetro mais largo, ou uma área de seção transversal maior, a gente tem uma facilidade maior dos elétrons passarem por esse cano. E aqui eu mostro um slide para a gente ter um pouquinho da ideia da geração de energia elétrica, né? A gente pode gerar energia elétrica de várias maneiras. Por ação térmica. Então, por exemplo, as usinas termoelétricas, que a gente ouve falar muito. Quando os reservatórios do Brasil estão com baixa quantidade de água, são acionadas as usinas termoelétricas e a nossa conta de luz fica na tarifa vermelha. É uma ação térmica. Então, são usadas como matéria-prima carvão, petróleo, óleo, e eles queimam esse material, esquentam grandes caldeiras, e essas caldeiras, girando turbinas, geram energia elétrica. Pode ser por ação da luz. Então, a tecnologia fotovoltaica, ela usa exatamente a luz para excitar os módulos fotovoltaicos, que são feitos de silício. Então, é como se fosse um diodo. A hora que esse material semicondutor recebe uma luz, ele libera fótons. Ou seja, não. A hora que ele recebe a luz, ele recebe esses fótons e cria a energia, o movimento dos elétrons. É o contrário do LED, né? O LED, quando ele recebe uma energia elétrica, ele elimina fótons que trazem a luz para a gente. Então, o LED acende por um efeito do semicondutor. O módulo fotovoltaico é um LED ao contrário. Ele recebe luz e, com esse princípio fotovoltaico, ele aparece energia elétrica nele. Por ação mecânica, a gente consegue gerar energia elétrica também. Então, as turbinas da usina hidrelétrica de Itaipu, elas recebem a água faz essa turbina girar. Nós temos um grande enrolamento de condutores dentro desse gerador, girando dentro do campo magnético, e surge energia elétrica. Por ação química, por exemplo, pilhas. As pilhas e baterias de carro, elas usam o princípio da química para gerar energia elétrica. E por ação magnética. O princípio da usina hidrelétrica, ela usa tanto a mecânica como magnética. Então, você tendo uma série de enrolamentos, condutores, girando dentro do campo magnético, nós temos o surgimento da energia elétrica.
Pessoal, só um minutinho. Tem alguém para atender vocês aí? Pessoal, vou pedir só um minutinho aqui. Tem uns alunos aqui, rapidinho, já vem. Só um minutinho. Pronto. Voltei. Vamos lá, continuando aqui. Aqui um exemplo de geração de energia elétrica por efeito térmico. Nós temos dois materiais de diferentes ligas, um material de aço e um material de cobre. A junção desses materiais, quando recebe um aquecimento, existe um efeito de surgimento da corrente elétrica. Exemplos aqui, por exemplo, o cobre constantã, é uma liga de cobre e níquel. Esse princípio é muito usado nos termopares. Provavelmente na aula, se vocês já não tiveram, na aula de instrumentação vocês vão ter isso, que é um sensor de temperatura. O multímetro que eu tenho aqui comigo, ele veio, na caixinha dele, um termopar. Mas nada mais é do que uma junção de dois materiais enroladinhos, assim, fiozinho enrolado. Acho que eu estou com a caixa deles aqui. Numa outra oportunidade eu mostro para vocês o termopar. Geração por luz. Então, o efeito fotoelétrico, o efeito fotovoltaico. Nós temos esse surgimento da eletricidade de acordo com o recebimento desses fótons no material semicondutor. Aqui, né? Como eu falei para vocês, ó, células fotovoltaicas. Então, a célula fotovoltaica, quando você tem um arranjo de várias células fotovoltaicas, você monta o módulo fotovoltaico. Então, isso aqui é um módulo fotovoltaico. E é interessante a gente falar desse assunto, porque quando a gente fala de geração de energia elétrica, e você olha o telhado de uma casa que tem módulos fotovoltaicos, é muito fácil você confundir, a gente confunde isso com aquecedores solares de água. Então, aqui embaixo, nós temos uma foto de painéis que fazem o aquecimento da água. Ele não usa o princípio fotovoltaico, ele usa o princípio de aquecimento mesmo. Então, são chapas de metal pintadas de preto para absorver o calor. E existem canos em forma de serpentina que passam por essa chapa e a água circula por dentro desses canos em contato com a chapa e fechado com um vidro, e essa água ela vai se aquecendo. E essa água quente é armazenada dentro de um reservatório chamado de boiler, que é usada depois nas duchas ou nas torneiras das casas e dos edifícios. Mas é muito parecido, se você olhar de longe, é muito fácil confundir. Então, os aquecedores, as placas de aquecimento de água, elas não geram energia elétrica, tá? Elas esquentam a água. Os módulos fotovoltaicos, eles não esquentam água, eles geram energia elétrica. Essa energia elétrica pode ser usada para esquentar a água através do chuveiro elétrico, mas o módulo fotovoltaico ele não esquenta a água, tá bom? Ele transforma a luz do sol em energia elétrica. Aqui um exemplo de geração mecânica, uma cerâmica piezoelétrica. Se você faz uma pressão física nela, né, você aperta ela, ela sofre uma pressão, pelo efeito piezoelétrico, ela gera energia elétrica. Então, isso é feito através da utilização de alguns materiais chamados de cristais, como, por exemplo, quartzo, turmalina, e eles geram uma diferença de potencial quando submetidos a uma pressão. Um exemplo aqui, né, que foi dado, sensores de baixa potência que usam o efeito piezoelétrico, toca-discos. Antigamente, antes do CD, hoje em dia, a música a gente ouve
pela internet, por streaming, mas antigamente existiam toca-discos. Então, eram discos feitos de vinil, que tem um sulco, e a agulha que passava por esses sulcos, pelo efeito peso elétrico, ela gerava energia elétrica e depois era amplificada para um alto-falante e a gente ouvia o som daquela música. Então, é através desse efeito peso elétrico, da pressão no material de cristal, que gera uma diferença de potencial. Geração química, que nós temos o exemplo de uma bateria, a bateria de carro, né, comum em todos os carros. A bateria de carro, geralmente, ela é de chumbo ácido. Se a gente falar em carro elétrico, onde o sistema de tração do carro ele é movido por bateria, geralmente são baterias de lítio, mas as baterias de lítio elas são bem mais caras que as baterias de chumbo ácido. Então, existem alguns sistemas motrizes de carro elétrico que usam baterias de chumbo ácido, tá? Eu pedi um orçamento de um carro elétrico para um projeto, e um carro elétrico de golfe, assim, aqueles carrinhos de golfe pequenos, né? Com capacidade para suportar 350 quilos de carga, mais 2 pessoas, com uma autonomia de 30 quilômetros por dia, usando baterias de chumbo ácido, está por volta de R$60 mil. Então, ainda está muito caro o carro elétrico, mas a tendência é que, por volta daqui 10 anos, na maioria dos países, seja extinta a fabricação de carros a combustão e seja permitido apenas produzir carro elétrico. Essa meta na Alemanha já está tendo essa meta, dentro de um programa que eles chamam de transição energética. Então, em 2030, vai ser extinta a fabricação de carros a combustão. Então, com essa tendência de ter um maior número de carros produzidos, a tendência é que o preço da bateria caia muito. E novas tecnologias surgindo também, barateamento de fabricação, processos produtivos mais eficientes. Então, a tendência é que a bateria de lítio seja mais barata no futuro, fazendo com que a tecnologia do carro elétrico seja bem disseminada em breve. Aqui nós temos o princípio básico da bateria, né, que são 2 metais imersos em uma solução química. Por exemplo, tem o famoso chapinha de cobre com uma chapinha de zinco dentro de uma água com sal de cozinha, e você consegue acender uma lâmpadazinha, um LEDzinho, com essa pilha caseira, né? Então, a ideia é essa circulação de corrente através do eletrólito, vindo da propriedade de 2 materiais diferentes. Então, aqui, né, dessa pilha de zinco e cobre, a reação do material eletrólito, que é a água com sal de cozinha, o cloreto de sódio, faz com que os elétrons saiam do zinco e sejam depositados no cobre. Então, essa circulação de elétrons faz surgir a corrente elétrica e ela pode ser usada, por exemplo, para acender uma lâmpada. No caso de uma pilha pequena aqui, caseira, só para pequenas cargas, né? Então, as pilhas, baterias, funcionam com a geração química. Geração magnética, o mais comum é o gerador, onde nós temos alguma força mecânica girando uma bobina, um enrolamento dentro de um campo magnético. Então, aquele princípio de você girar um condutor, ou você variar a posição do condutor dentro do campo magnético, faz com que surja uma corrente elétrica nesse condutor. Então, quando você tem uma bobina com várias voltas, né, o fio enrolado várias vezes, você tem uma concentração de campo magnético ali, e ele, interagindo com o campo magnético externo, faz o surgimento da corrente elétrica. Então, aqui nós temos exemplos, alternadores, dínamos, que são exemplos dentro do carro. Por exemplo, nós temos um alternador, que quando o motor gira esse alternador, ele cria uma corrente elétrica que ajuda a carregar a bateria elétrica. Por isso que quando o carro está com o motor em movimento, a bateria do carro ela é carregada automaticamente. Aqui a geração magnética, a mais comum, né,
usina hidrelétrica, que usa a força do deslocamento da água para gerar mecanicamente um eixo, e nesse eixo nós temos as bobinas, dentro de um campo magnético, que fazem o mesmo princípio daquele gerador que a gente comentou, de gerar a corrente elétrica por essa interação de campo magnético. Outro tipo de geração magnética são as usinas eólicas. Em breve nós vamos colocar em funcionamento o kit de energias renováveis e eu vou trazer para vocês o funcionamento da turbina eólica. Nós temos uma hélice com 3 pás e a gente consegue simular uma turbina eólica, lógico, de tamanho bem reduzido, mas ele usa justamente o princípio do magnetismo. Então, a força do vento faz girar esse eixo, essa bobina dentro de um campo magnético, e a gente consegue gerar energia elétrica através da força mecânica nessa hélice e esse magnetismo dentro da turbina. E aqui eu trago para vocês aquela ideia de diferença entre corrente alternada e corrente contínua, né? Então, lembrando que a corrente alternada, ela tem essa forma de senoide. Por que é uma forma senoidal? Por que é uma senoide? Porque a senoide, ela representa exatamente o movimento circular. A variação do movimento circular, da posição desse eixo girando ao longo do tempo. Então, se você pega a função seno, você vê que ela representa a variação circular. Então, a corrente alternada, ela é uma corrente que o elétron, em vez de ele sempre sair de um ponto e chegar no outro, ele fica indo voltando, né? Ele vai e volta. E o sentido dele, né, de ir e voltar, esse sentido da corrente elétrica, ela muda 60... Na verdade, ela muda 120 vezes por segundo, né? Cada ciclo, cada volta completa que o rotor da turbina dá, é uma volta, e ele dá 60 voltas dessa dentro de um segundo. Por isso que a corrente alternada, ela tem uma frequência de 60 Hz. E a corrente contínua não. A corrente contínua, ela fica sempre no mesmo sentido, apesar de depender do valor da variação da carga, ela pode ser maior ou menor, mas a corrente contínua, ela sempre circula no mesmo sentido. Então, por exemplo, se você conecta o seu carregador de celular no seu celular e for medir a corrente que passa pelo esse cabo, ela vai ser sempre no mesmo sentido. Só que, porém, se você ligar a tela do celular, aumentar o brilho, ligar a lanterna, você vai ver que essa corrente aumenta. Se você deixar a tela do celular apagada, você vai ver que essa corrente diminui, mas ela continua sendo sempre no mesmo sentido. Aqui eu pus um exercício, mas vamos pular esse exercício, depois eu ponho o material para vocês lá fazerem. Eu só estou fazendo aqui a conversão de unidades, vocês acham que tem isso bem claro na mente de vocês, né? O 0,7 volts é igual a 700 milivolts, 150 microamperes é igual a 0,00015 amperes, e 6.200 microvolts é igual a 6,2 milivolts. Aqui eu deixo alguns exercícios para vocês fazerem depois. Aqui também algumas perguntinhas, depois eu vou pôr esse material lá no Moodle para vocês acessarem, e aí na próxima aula a gente corrige esses exercícios aí. Aqui uma breve explicação para a gente lembrar sobre circuitos elétricos. Então, um circuito elétrico, ele tem basicamente 3 elementos, no mínimo, né? A fonte geradora, a carga, lembrando que aqui em proteção e comandos elétricos nós vamos falar de carga como o dispositivo que transforma a energia elétrica em outra forma de energia, e um caminho fechado para circular a corrente. Então, aqui, quando você tem um interruptor e é fechado esse interruptor, cria-se um caminho fechado para a circulação dos elétrons. Então, nós conectamos a bateria
diretamente à lâmpada e a lâmpada acende. Então, a fonte geradora pode ser uma bateria, pode ser a tomada da nossa casa. Aqui nós temos um exemplo de uma fonte geradora de corrente contínua, de tensão contínua. No nosso laboratório, nós temos também fontes parecidas com essa. Acredito que vocês já devem ter usado. Eu posso trazer até para relembrar aqui na outra aula, se vocês quiserem, uma fontezinha para a gente ligar ela e fazer umas medições. Já que na próxima aula eu também pretendo mostrar para vocês o funcionamento do multímetro. Então, eu já pego uma fonte dessa e faço as medições usando o multímetro. Mas exemplos de fonte é bateria, pilha, alternador e a tomada da nossa casa, a rede elétrica, também é uma fonte geradora. A carga, como eu falei, a gente pode chamar ela também de consumidor ou receptor. Então, é o componente que transforma a energia elétrica em outro tipo de energia. Eu falei de mecânica, luminosa, térmica, sonora também, né? Então, o alto-falante, ele é uma carga, ele transforma a energia elétrica em som. Então, aqui, novamente, os exemplos, né? Lâmpadas, motores, equipamentos eletrônicos. E no circuito, nós podemos ter mais que uma carga, né? Então, não precisa ter só uma carga. A gente pode ter no circuito diversas cargas conectadas a ele. Aqui um desenho de um interruptor ou chave, né? Aqui é um interruptor bem antigo, né? De casas mais antigas. Hoje o interruptor ele tem um aspecto mais moderno, mas o princípio de funcionamento é o mesmo, né? Ele faz o fechamento entre um fio com o outro. Então, em vez de você pegar os dois fios e ligar um no outro, você conecta no interruptor e você, a hora que você aciona a chave do interruptor, ele faz a conexão entre um fio e outro. Então, se o interruptor estiver aberto, não existe conexão de fio, então não existe a circulação da corrente elétrica. Se o interruptor estiver fechado, nós vamos ter a circulação da corrente. A Giovana perguntou se os slides vão ser disponibilizados no Moodle. Sim, eu vou colocar, e eu vou colocar os slides da aula passada também, que eu não subi lá. Eu subi só o link do YouTube. Mas eu vou colocar os slides também. Aqui um exemplo de simbologia. Se você tiver curiosidade de pegar uma planta elétrica de uma instalação de uma casa, você vai ver vários símbolos como esses aqui. No decorrer aqui do curso, a gente vai falar sobre eles. Aqui eu trouxe só para fazer um exemplo rápido para vocês. Então, cada elemento dentro de um circuito elétrico tem um símbolo, e cada símbolo corresponde a uma característica desse dispositivo. Pode ser também a altura na parede, pode ser quantas posições esse interruptor tem, se ele é uma lâmpada, se é um contator, a gente vai ver com calma isso. E aqui, só para lembrar rapidamente, a diferença entre um circuito do tipo série e um circuito do tipo paralelo. Então, o circuito série, a corrente é sempre a mesma em todos os elementos do circuito. Aqui nós temos um circuito com uma fonte de tensão, uma resistência, um resistor, com o nome R1, os condutores, que são esse mais fino, uma resistência R2 e outros condutores ligando na fonte. E aqui nós temos a circulação da corrente elétrica dentro desse circuito. Circuito paralelo, nós temos os elementos em paralelo. Então, agora o R1 e o R2 estão em paralelo, ou seja, as duas pontas de cada resistor estão conectadas juntas e na fonte. Nesse caso, a tensão nos elementos, a tensão elétrica nos elementos é a mesma, porém a corrente em cada um vai depender da resistência de cada um. Bom? Hoje era isso que eu queria trazer para vocês. Então, a gente resgatou aqui conceitos que vocês já viram em eletricidade, em outras disciplinas. Talvez eletrônica digital vocês viram alguma coisa sobre isso também. Então, a ideia aqui é a gente buscar coisas que vocês viram no passado para a gente conseguir
e conversando sobre o que vocês vão ver de novidade. E na semana que vem, eu vou trazer aqui um multímetro. Na verdade, já tenho ele aqui, mas eu vou mostrar uma aula com esse multímetro aqui e com um multímetro que vocês têm no laboratório menorzinho, que é um multímetro mais simples, mas os dois realizam a mesma tarefa, que é fazer as medições das grandezas elétricas. Então, a hora que vem, a gente vai falar um pouquinho do multímetro. Eu vou trazer para vocês aqui uma fonte, a gente vai medir essa fonte e vou trazer alguns resistores também para a gente fazer medições de valor de resistência com o multímetro e aprender a usar o multímetro, aonde que posiciona esse cursorzinho aqui no meio. Você já deve ter visto isso lá na aula de eletricidade, mas eu acho que é interessante trazer de novo para vocês relembrarem, porque o multímetro é um dispositivo muito importante para atuação na nossa área. E é muito legal você ter um multímetro e saber usar, né? Porque se você tiver um desses em casa, tiver a oportunidade de comprar um multímetro, que alguns hoje em dia tem multímetros no custo bem baixo, né? Dá para fazer bastante coisa, não necessariamente com esse modelo aqui, mas pode ser aquele modelinho que vocês têm no laboratório. Dá para fazer bastante coisa com aquele modelinho também. Não precisa ser tão avançado como esse aqui, tá bom? Mas a aula que vem a gente vê um pouquinho sobre o que o multímetro consegue fazer e como fazer as medidas usando esse equipamento, tá bom? Por hoje é o que eu queria passar para vocês. Estou à disposição para vocês falarem suas dúvidas. Podem abrir o microfone, pode chamar no chat aqui, fiquem à vontade. Bom, então o pessoal já está saindo aí, estou vendo que o pessoal está saindo. Então eu também me despeço aqui, mas pode perguntar, Ana, uma dúvida aí, pode perguntar. Enquanto vocês formulam a pergunta, eu vou parar a gravação aqui para o vídeo não ficar muito longo, tá bom?